Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria. Nossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria. Vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Então vamos lá, tema 15, né? Errei aqui. 15. Volume 3, capítulo 26 e 27. 26 a 6 de janeiro de 1900. Confiança, escada para subir à divindade. Esta manhã recebi a comunhão e encontrei Jesus. Estava também a mãe rainha, e ó, maravilha! Vi a mãe rainha e vi o coração dela transformado em Jesus, menino. Olhava para o filho e via no coração do menino a mãe. Enquanto estava nisso, lembrei-me que hoje é a Epifania. E eu, a exemplo dos santos magos, devia oferecer alguma coisa ao menino Jesus, mas via que não tinha nada para lhe dar. Então, vendo a minha miséria, veio-me o pensamento de oferecer-lhe por mirra o meu corpo com todos os sofrimentos dos 12 anos que estive em cama, disposta a sofrer e a estar todo o tempo com que ele quisesse. Por ouro, a pena que eu sinto quando me priva de sua presença, que é a coisa mais penosa e dolorosa para mim. Por incenso, minhas pobres orações unidas às da rainha mãe, a fim de que fossem mais aceitáveis ao menino Jesus. Então fiz oferta com toda a confiança de que o menino aceitaria tudo. Parecia que Jesus, com muito gosto, aceitava minhas pobres ofertas. Mas o que mais lhe agradava era a confiança com a qual os tinha oferecido. Então me disse: a confiança tem 2 braços, com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir a minha divindade. Com a outro se abraça a divindade e a torrentes toma as graças celestiais. Assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Quando a alma confia, está segura de obter o que pede. Eu me faço atar os braços e faço fazer o que quer. A faço penetrar até dentro do meu coração e por si mesma lhe faço tomar o que me pediu. Se não fizesse isto, sentir-me-ia num estado de violência. Enquanto isso dizia, do peito do menino e do da mãe saíam tantos rios de licor, mas não sei dizer propriamente como se chamava aquilo que digo licor, que me inundavam a alma. E a rainha mãe desapareceu. Depois disto, juntamente com o menino, saímos para fora, na abóbada dos céus. O seu gracioso rosto o via triste, e disse entre mim: talvez queira leite, e por isso está triste. Então eu disse: quer mamar em mim? Porque a rainha mamãe não está. Mas, antes de fazer isso, senti medo de que fosse demônio. Então, para me assegurar, o persegui várias vezes com a cruz e lhe disse: és tu realmente Jesus Nazareno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o filho de Maria, Virgem Mãe de Deus? O menino assegurava que sim. Então, assegurada, o pus a mamar de mim. O menino parecia que se reanimava, tomando um aspecto alegre. E eu o via que sugava parte dos rios dos quais ele mesmo me tinha inundado. E enquanto isso fazia, sentia-me puxar o coração, porque parecia que dele vinha aquele leite que Jesus chupava de mim. Quem pode dizer o que se passava entre o menino Jesus e eu? Não tenho língua para o poder manifestar, não tenho palavras para poder descrevê-lo. Lindo, né? Então, dessa experiência dela mística, eu não tenho muito o que dizer, só, né, contemplar e achar lindo, né? Como que pode isso, uma coisa tão maravilhosa acontecer assim, né? Uma experiência tão linda, mas fora isso, a confiança, né, que Jesus fala que a gente tem que ter, e do jeito que ela falou, né, os pedidos ali, a oração dela, demonstrou muita confiança. E aí ele falou que é uma coisa muito importante, né, você confiar quando você pede algo, ter certeza de que Deus vai aceitar, muito bom. Mas isso é um processo, né, que a gente vai pouco a pouco, né, tendo o relacionamento que vai crescendo, essa vida espiritual que vai amadurecendo, e a gente vai confiando à medida que vamos experimentando, né, esse amor de Deus. E aí, à medida que vamos revendo que Ele realmente responde aos nossos pedidos, responde ao nosso ser, né,
vai correspondendo a nós e nós correspondendo a ele, e tendo ali um relacionamento fiel de nós dois, a gente vai vendo que a gente pode realmente pedir mais, e essa confiança vai aumentando, e a gente vai vendo que ele realmente não nos decepciona, e assim você vai se firmando mais e mais nessa confiança, né? E aí, a torrentes, você vai tomando as graças cada vez mais celestiais, é verdade. Então, tudo isso é real. Então, a alma fica toda inundada pelo ser divino, é verdade. Então, quando a alma confia, está segura de obter o que pede, né? Ele se ata os braços, né? E faz o que ela quer. A faço penetrar até dentro do meu coração. Então, eu faço isso quando, por exemplo, organizo um congresso, né? Quando eu vou organizar um congresso, quando eu vou fazer uma meditação, um vídeo, eu tenho confiança que Deus não vai falhar comigo, né? Que Ele vai me inundar de luzes, que Ele vai me ajudar e que vai ser um ótimo vídeo. Então, toda vez que eu for trabalhar para Deus, fazer um congresso, eu sei que Deus está no comando e que Ele vai dar tudo certo. E realmente, 2 dias de congresso que foram plenamente cheios de luzes e Deus não falhou, né? Em trazer as luzes, né? Então, foi muito bom. E essa confiança é isso que eu vejo, né? Principalmente nas coisas dele, né? No que se refere a ele. Nas coisas da minha vida, eu também confio. Percebo que me abandonando nele, de verdade, nas minhas coisas mais bobas aqui da minha casa, da minha vida, realmente é verdade que ele vai cuidando de tudo. Eu faço a minha parte, ele faz a dele, né? Confio plenamente que ele faz a dele. Vejo, né? Percebo a diferença entre uma pessoa, entre eu vivendo hoje com ele, e como eu era antes, né? A diferença é absurda. Então, dá para se ver claramente que Deus está atuante na minha vida agora, trazendo essa paz constante que eu permaneço sempre nela, né? E o outro trecho é: mesmo os erros serão úteis. É um trecho bem chave do Livro do Céu, importante, né? 8 de janeiro de 1900. Estava a pensar entre mim, quem sabe quantas loucuras, quantos erros contém estas coisas que eu escrevo. Entretanto, senti que perdi os sentidos e veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, até os erros servirão. Isto para fazer saber que não há nenhum artifício por parte tua, nem que tu sejas algum doutor. Porque se isto fosse, então isso serve para a gente também, que estamos fazendo os vídeos, né? As palestras, tudo também serve também, né? Os nossos errinhos, as nossas fragilidades também, a nossa simplicidade em partilhar também vai servir, né? Tu mesma terias advertido onde te equivocarias. E isso também fará resplandecer demais de que sou eu quem te falo, se veem as coisas com simplicidade. Né? Então, minha filha, até os erros servirão. E isso para fazer saber que não há nenhum artifício por tua parte, que é realmente Deus, né? Que nem que tu sejas algum doutor. Porque se fosse um doutor, tu mesma terias advertido onde te equivocavas. E isto também fará resplandecer demais que sou realmente eu que te falo, se veem as coisas com simplicidade. Porém, te asseguro que não encontrarão nem a sombra do vício, nem coisa que não te fale que não fale de virtude, porque enquanto você escreve, eu mesmo estou te guiando a mão. No máximo poderão encontrar algum erro à primeira vista, mas se observam bem, aí encontrarão a verdade. Então serve para a gente também. Se a gente faz com Jesus, por Jesus, em Jesus, confiando em Jesus as nossas partilhas, mesmo as nossas falhas serão, né, vistas como verdade, né? Se a gente estiver realmente na simplicidade que Jesus pede, na seriedade que Jesus pede, na honestidade e transparência verdadeira, né? De uma reta intenção, ele vai também fazer a mesma coisa com os nossos vídeos, com as nossas partilhas, tá bom? Então, dito isso, ele desapareceu. Mas depois de algumas horas voltou e eu me sentia toda titubeante e pensativa acerca das palavras que me tinha dito, e ele acrescentou: o meu patrimônio é a firmeza e a estabilidade. Não estou sujeito a nenhuma mudança. E a alma, quanto mais se aproxima de mim e se adentra no caminho das virtudes, tanto mais se sente firme e estável no agir o bem. E quanto mais distante está de mim, tanto mais estará sujeita a mudar-se e a inclinar-se agora ao bem e agora ao mal. Então é exato isso. Né? A gente não busca a virtude, mas a gente fica firmado em Deus. E ao firmar-nos em Deus, a nossa confiança, a nossa vida, a gente vive essa mesma estabilidade, sim, né? E agimos como Deus nessa mesma honestidade e seriedade sempre, né? Quando a gente não falha, né? Em permanecer na mesma reta intenção do sempre, numa sinceridade muito grande do nosso ser e buscando fazer por amor a Deus, 100% para a maior glória dele. Os nossos atos, né? As nossas partilhas, e todos os atos que fazemos, né? E a gente vai né, aproximando dele e se configurando a ele e ficando virtuosos naturalmente pelas virtudes celestiais, né? Que ele nos concede. E aí nós também nos sentimos cada vez mais estáveis, sim, né? Firmes no agir o bem, vendo esse bem
saindo através de nossos atos, das nossas bocas, né, da nossa boca, constantemente, né? A gente muda muito, muito mesmo, permanecendo sempre meditando, refletindo essas palavras de Jesus, contemplando essa vida dele em nós, né? Praticando tudo isso. Claramente a gente vai percebendo que a gente está cada vez mais absorvido em Deus e Deus em nós, amém? Então é isso. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, tema 14, do Livro do Céu. Confiança, escada para subir à divindade. Esta manhã recebi a comunhão e encontrei Jesus. Estava também a mãe rainha, e ó, maravilha! Via a mãe e via o coração dela, transformado em Jesus menino. Olhava para o filho e via, via no coração do menino a mãe. Enquanto estava nisto, lembrei-me que hoje é a Epifania. E eu, a exemplo dos santos magos, devia oferecer alguma coisa ao menino Jesus. Mas via que não tinha nada para lhe dar. Então, vendo minha miséria, veio-me o pensamento de oferecer-lhe por mirra meu corpo, com todos os sofrimentos dos 12 anos que estive em cama disposta a sofrer e a estar todo o tempo que ele quisesse. Por ouro, a pena que sinto quando me priva de sua presença, que é a coisa mais penosa e dolorosa para mim. Por incenso, minhas pobres orações, unidas às da Rainha Mãe, a fim de que fossem mais aceitáveis ao menino Jesus. Então fiz a oferta com toda a confiança de que o menino aceitaria tudo. Parecia que Jesus, com muito gosto, aceitava minhas pobres ofertas. Mas o que mais lhe agradava era a confiança com a qual os tinha oferecido. Então me disse: a confiança tem 2 braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir à minha divindade. Com o outro se abraça a divindade e a torrente toma as graças celestiais, assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Quando a alma confia, está segura de obter o que pede. Eu me ofereço a atar os braços, eu me faço atar os braços, a faço fazer o que quer, a faço penetrar até dentro de meu coração e por si mesma lhe faço tomar o que me pediu. Se não fizesse isto, sentir-me-ia no estado de violência. Enquanto isso dizia, do peito do menino e da mãe, e do da mãe, saíam tantos rios de licor, mas não sei dizer propriamente como se chamava aquilo, que digo licor, que me inundava a alma, e a rainha-mãe desapareceu. Depois disto, juntamente com o menino, saímos para fora, na abóbada dos céus. O seu gracioso rosto o via triste e disse entre mim: talvez queira leite, por isso está triste. Então eu disse: quer mamar em mim, porque a rainha-mãe não está. Mas antes de fazer isso, senti medo de que fosse o demônio. Então, para me assegurar, o persegui várias vezes com a cruz. Ele disse: és tu realmente Jesus Nazareno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o filho de Maria, Virgem Mãe de Deus? O menino assegurava que sim. Então, a assegurada o pôs a mamar de mim. O menino parecia que se reanimava, tomando um aspecto alegre. E eu via que sugava parte dos rios dos quais ele mesmo me tinha inundado. E enquanto isso fazia, sentia-me puxar o coração, porque parecia que dele vinha aquele leite que Jesus chupava em mim. Quem pode dizer o que se passava entre o menino Jesus e eu? Não tenho língua para poder manifestar. Não tenho palavras para descrevê-lo, para poder descrevê-lo. Então é muito bonita, né, essa experiência da Luísa.
E é muito importante entender o que Jesus falou aqui da confiança. Ele aparece, ela vê ele com a Nossa Senhora e, e ela toda transformada nele, ela viu o coração dela transformado em Jesus. Olhava para o filho e via o coração da mãe, e via no coração do menino a mãe. Enquanto nisso, eu lembrei-me que hoje é a Epifania, e ela ela queria oferecer alguma coisa para ele, e não tinha nada para oferecer, assim como os reis magos, ela queria oferecer. Aí ela ofereceu os sofrimentos dela, as orações que ela, unidas às de Nossa Senhora, e, e o sofrimento pela privação de Jesus. Mas aí ele disse para ela, o que mais, ela falou que percebeu, né, entendeu, que o que mais agradava a ele não era em si o que ela estava oferecendo, mas a confiança que ela oferecia. O que mais agradava era a confiança dela no ato de oferecer o que ela ofereceu, né? O que mais agradava era a confiança com a qual os tinha oferecido. Aí ele disse: a confiança tem dois braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir a minha divindade. E Jesus é o caminho, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém alcança Deus senão por meio de Jesus. Ele é a escada. Ele é a humanidade dele é a ponte, a escada. Que ele fala escada para subir a divindade. E aí eu lembro do que o pai falou, né, para Santa Catarina de Sena, que Jesus é uma ponte. Então que Jesus é uma ponte, então por meio dele se alcança a divindade. Com outro se abraça a divindade, e a torrente toma as graças celestiais, assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Na hora que eu estava lendo essa parte, veio assim, a alma confia, a alma confiante, essa confiança que ele fala, né? Quando a gente, tipo assim, você se esvazia de você mesma e confia e se abandona em Deus, sabe assim, essa confiança que, como se fosse assim, a confiança é aquela pessoa assim que, sabe, eu não tenho nada. Por exemplo, vou fazer um vídeo, por exemplo, vou fazer um vídeo, vou fazer a meditação aqui do tema, vou fazer o vídeo, vou fazer a palestra do congresso e tudo. Aí eu vou na minha alma tem assim uma confiança assim, é Deus que vai falar. Eu faço tudo por ele, para ele, nele. Eu confio plenamente que é ele que vai falar. Que eu não sou nada, que ele que é tudo. Eu não tenho nada, 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 nada. Eu vou fazer algo para ele, eu vou fazer para ele. E é dele que vai vir tudo. Eu não sou nada, sabe assim? De você confiar nele, não confiar em si mesmo. Sabe assim, você confia em Deus. Você confia nele, se abandona nele, sabe que de você não sai nada de bom, que é tudo Deus. E você está fazendo para ele. Então ele derrama as graças, você alcança o coração dele. Que, assim, a alma, o confiar em Deus, meu Deus, eu não sei explicar direito. O confiar plenamente em Deus significa que você não confia em si mesmo, que você não acha que por você consegue alguma coisa. Você fica em Deus, confiando nele, e ele não falha. Ele não falha. Então você vai fazer a palestra, você vai fazer o vídeo, você vai fazer as coisas para Deus, né? Para Deus, e é tudo para Ele, ainda mais quando é essas coisas para Ele mesmo. Por exemplo, divulgar a divina vontade, você sabe que Ele é para Ele, puramente para Ele, né? E você confia nele, que é dele que vai vir tudo.
Aí a torrente toma as graças celestiais, assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Porque se a gente vai fazer alguma coisa para Deus, por exemplo, você vai fazer uma coisa para Deus, fazer uma palestra, fazer a meditação, fazer qualquer coisa, mas você confia em você mesma, você quer fazer com a sua, sabe, confiando em si mesma, aí você fecha, né, a graça, porque você está confiando em você mesmo, você está achando que o bem vem de você que é a graça, que sabe alguma coisa, tipo assim, não confia em Deus, você fica voltada para si mesma. Ou se você fica voltada para si mesma, confiando em você, na sua força, no seu conhecimento, você não vai, às vezes, se a pessoa é assim, não confia em Deus, confia em si mesma, ela vai às vezes nem fazer. Porque você olha para você, você não vê nada. A gente não tem nada. Se eu for confiar em mim mesma, não vou fazer nada. Eu não vou ter coragem de fazer nada. Porque eu não tenho nada. Mas eu confio em Deus. Eu sei que é Ele que vai fazer, que vai falar. E Ele fala mesmo. Ele prova, Ele não deixa a gente, né? Não nos decepciona, tipo assim. Ele fala mesmo. Então, confia nele, está segura de obter o que pede, você vai com toda a confiança. Eu vou, Senhor, eu vou, mas é o Senhor que vai me dar a força, a luz, o conhecimento. Eu tô indo confiando no Senhor. E Ele não decepciona. Ainda mais porque é a vontade dele, né? A gente vive na vontade dele, então eu vou fazer algo que é ele que quer fazer. Então, assim, ele quer fazer, e eu vou fazer, ele que quer fazer, eu vou fazer com a vontade dele, para ele, com a vontade dele, porque ele que quer. E aí ela vai com toda a confiança e obtém o que pede. Eu me faço atar os braços. A faço fazer o que quer, porque a gente faz é o que ele quer, né? A faço penetrar até dentro de meu coração e por si mesma lhe faço tomar o que me pediu. Se não fizesse isso, sentir-me num estado de violência. Enquanto isso dizia, do peito da mãe saíam tantos rios de licor, mas não sei dizer propriamente como se chamava aquilo que inundava a alma. Então saiu esse licor que inundava a alma dela. E depois o Jesus era amamentado justamente por esse licor, esses rios de doçura que saíam dele e penetravam nela, né? Nesse momento era assim. Aí depois ele sugava isso que ele tinha colocado nela. Ele sugava o que ele mesmo tinha colocado nela. Então ele se alimenta, significa assim, ele se alimenta do que ele mesmo, do que a gente tomou dele. A gente toma dele tudo, a gente toma dele tudo. E ele se alimenta justamente do que ele coloca em nós, dessas graças, né? Desse, desse, desses bens, de tudo, da santidade dele que ele coloca em nós, do amor. Ele se alimenta do que ele mesmo nos encheu, né? Mesmo os erros serão úteis. 8 de janeiro de 1900. Estava a pensar entre mim, quem sabe quantas loucuras, quantos erros contém estas coisas que escrevo. Entretanto, senti que perdia os sentidos, e veio o bendito Jesus e me disse. Então a gente pode pensar a mesma coisa, quantos erros, quantas loucuras pode ter nessas coisas que eu falo, quantas nesses vídeos que eu faço, nessas meditações, quantas coisas, quantos erros. Mas aí ele falou, mesmo os erros serão úteis. Então, dá uma confiança tão grande para a gente não vacilar, ficar firme, né? Como ele vai falar aqui da firmeza, para você ficar estável e não parar, porque ele vai usar tudo. Ele usa tudo, então você continua firme nessa confiança, que é ele que quer fazer, é a vontade dele, e você está fazendo na vontade dele, na divina vontade, e confiando que é dele que vai vir tudo. Você confia que é dele que vem tudo. A vontade é dele e vem tudo dela, a força, a sabedoria, a luz, o amor, o entendimento, tudo vem dele. Você não confia em si mesmo, você confia nele e faz confiando nele. E se alguma coisa parecer errado, parecer que não servirá tudo, até os erros servirão.
Minha filha, até os erros servirão. E isto para fazer saber que não há nenhum artifício por parte tua, nem que tu sejas algum doutor. Porque se isto fosse, tu mesma terias advertido onde te equivocas, e isso também fará resplandecer demais que sou eu quem te falo. Se veem as coisas com simplicidade. Porém te asseguro que não encontrarão nem a sombra do vício, nem coisa que não fale de virtude, porque enquanto você escreve, eu mesmo estou te guiando a mão. No máximo poderão encontrar algum erro à primeira vista, mas se o observam bem, aí encontrarão a verdade. Então, a pequenez, o erro, os erros que aparentemente são erros, aparentemente, porque no fundo não são, como ele falou, à primeira vista, olhando assim, pode até parecer alguma coisa que é um erro, mas isso demonstra que realmente não foi ela que escreveu. Demonstra a pequenez dela, demonstra a ignorância dela, a dificuldade dela, a falta de, por exemplo, a falta de vocabulário, às vezes ela não consegue encontrar uma palavra que descreva o que ela está vendo, como essa cena que a gente acabou de ver. Ela falou assim: eu não sei dizer se é um licor, parece um licor, o que saía de Nossa Senhora de Jesus. Ela falou assim, né? Mas não sei dizer propriamente como se chamava aquilo que digo licor. Ah, tá falando a verdade, eu não sei. Parece licor, é uma coisa que aparenta um licor doce, mas é a palavra que eu tenho agora para falar. E isso demonstra essa pequenez dela, e ela, aí a gente vê assim, aí quem vê isso com simplicidade, vai falar assim, realmente é Deus que está aqui. Porque essa alma que escreveu é pequena, ela é pequena. Não é um doutor, não é um teólogo. Jesus não estava ditando, quem escreveu todos esses 36 volumes, não é uma pessoa que tinha pós-doutorado em teologia. E poderia escrever isso aqui com, tipo assim, se fosse um doutor em teologia, sabe? A gente poderia pensar, foi ele, porque ele é sábio, ele sabe um monte de coisa, ele estudou um monte de coisa, ele deve ter coisa dele aqui no meio, não sei, tipo assim. Mas a gente sabendo que é a Luísa, que ela é tão pequena, ela não tinha doutorado nenhum, teologia nenhuma. A gente vê claramente que o fruto que foi gerado desses escritos, o que está aqui, foi realmente Jesus, porque ela não tinha capacidade para escrever tudo isso. Não tinha como sair dela esse conhecimento. É claro que veio de Deus, tipo assim, sabe? É claro que veio de Deus, porque ela não tinha em si já essa sabedoria, essa luz, esse conhecimento. Ela não tinha esse conhecimento. Igual um exemplo, né, gente? Um exemplo quando saiu o dogma da Imaculada Conceição, quando foi aprovado o dogma da Imaculada Conceição, essa informação foi revelada para Santa Catarina Laboré, né? Aquela menina lá, criança, a que teve a visão lá de Nossa Senhora de Lourdes, não sei se é isso mesmo. Mas eu ouvi esses dias essa história, o Padre Paulo falando dessa história. Tava lá os teólogos, os padres, os bispos, a igreja, o Papa, nessa discussão se a Nossa Senhora foi imaculada. Como que ela, ele falou assim que a igreja sabia, a igreja tinha assim uma consciência assim, um conhecimento assim, que eles já estavam firmados no conhecimento assim. Ela nasceu imaculada, mas ela, aí eu não lembro direitinho, me perdoa assim. Como Jesus está falando, até os erros serão úteis. Pode ser que tenha algum erro aqui no que eu vou falar, porque eu não, tem uns dias já que eu ouvi essa história. Eles tinham certeza assim que a Nossa Senhora, ela tinha ela tinha nascido imaculada, já tinha nascido sem a mancha do pecado original, ou se foi no momento ali que ela nasceu que foi tirada a mancha. Tipo assim, ela nasceu com a mancha e foi tirada. Ou ela já nasceu sem a mancha, sem o pecado. Eles tiveram essa dúvida. Aí a Nossa Senhora de Lourdes aparece para essa menina, ignorante, uma criança, menina que não tinha conhecimento de nada sobre isso, que não sabia que eles estavam discutindo isso, não sabia de nada, ela não tinha nada, nem uma criança lá, pobre, 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 era muito pobre, doente, pobre, sem estudo, sem nada.
Aí a Nossa Senhora aparece para ela, reza com ela e tudo. Aí ela fala, a Nossa Senhora fala, acho que na última aparição a Nossa Senhora fala, eu sou a Imaculada Conceição. Aí a menina foi lá e falou pro bispo, eu acho. Essa mulher apareceu para mim, ela contou e falou. E ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Quando ele ouviu isso, ele ficou assim, ele viu claramente, essa menina não tinha como saber isso. Isso veio de Deus. Isso veio do céu. Isso é a confirmação de que ela é Imaculada Conceição, que ela foi concebida sem pecado. Aí eles entenderam que ela foi pelos méritos antecipados do Redentor de Jesus, do próprio Filho dela, que ela nasceu Imaculada Conceição. Não foi resgatada antes, né? E tudo que entenderem. E aí foi declarado dogma. Então, assim, como ela era tão pequena, tão ignorante, não podia ter vindo dela essa, 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 esse conhecimento. Agora, se é um dos caras, dos lá que estava discutindo, os teólogos falasse, ela é Imaculada Conceição, ele não, ele está falando isso, é a opinião dele. Mas quando a menina pobre não era teólogo, não estava estudando nada, fala isso, ele falou, é a Nossa Senhora mesmo que falou, porque essa menina não tinha condição de saber ter esse conhecimento. Aí foi declarado dogma. Então, a gente, que ele falou aqui, né, ele falou assim, ó, minha filha, até os erros servirão, e isto para fazer saber que não há nenhum artifício por parte tua, não é coisa sua. Não é coisa sua. Ter os erros, ter alguma coisa que aparenta erro, serve para falar, não é? Ela é um nada, ela é pequena. Nem que tu sejas algum doutor. Mostra claramente que você não é um doutor. E apesar de não ser um doutor, de não ser uma teóloga, escreveu tudo isso. Isso prova claramente que veio de Deus, veio de mim, que é eu que estou guiando sua mão. Porque você não é uma doutora, você não é uma teóloga, você não sabia nada disso. Porque se isto fosse, tu mesmo terias advertido onde te equivocas. E isto também fará resplandecer os erros, ela ser tão pequena, fará resplandecer que sou eu quem te falo. Se veem as coisas com simplicidade, se for uma pessoa simples, porém te asseguro que não encontrarão nem a sombra do vício, nem coisa que não fale de virtude, porque enquanto você escreve, eu mesmo estou te guiando a mão. No máximo, poderão encontrar algum erro à primeira vista, mas se observarem bem, aí encontrarão a verdade. Dito isto, desapareceu. Dito isso, desapareceu, mas depois de algumas horas voltou e me sentia toda titubeante e pensativa acerca das palavras que me tinha dito. Ela ficou assim, titubeando, será realmente? Né? Ficou assim, titubeando. Não ficou firme ali, né? Falando assim, tá bom, Senhor, tá bom, eu sigo escrevendo, então a gente é a mesma coisa. Tá bom, Senhor, tá bom, eu sigo falando, eu não vou deixar de falar da divina vontade, porque pode ter algum erro por causa da minha ignorância, de não saber. Não sou teóloga, eu não sou teóloga, mas tá bom, Senhor, até os erros eram úteis. Tá bom, eu vou continuar falando da divina vontade, mesmo na minha pequenez, na minha ignorância, mesmo assim eu vou continuar fazendo, vou continuar firme com o Senhor, não vou parar, tô firme. Ela ficou titubeando. Aí ele falou, meu patrimônio é a firmeza e a estabilidade. Não duvide, né? Então confia, não duvide, continue firme escrevendo e a gente continue firme falando. Não estou sujeita a nenhuma mudança. E a alma, quanto mais se aproxima de mim e se adentra no caminho das virtudes, tanto mais se sente firme e estável no agir o bem. Você continua firme e estável fazendo o bem. O bem ela tinha que escrever. Deixar ele usar a mão dela para escrever, para poder colocar no papel o que ele estava querendo manifestar para o mundo, para todas as almas. Você continua firme nesse agir o bem. E quanto mais distante está de mim, tanto mais estará sujeito a mudar-se e a inclinar-se agora ao bem e agora ao mal. Então a gente tem que ficar firme com Deus, cada vez mais próximos dele e não parar. E não parar. E não hoje faz, amanhã não faz. Hoje se inclina ao bem, faz um monte de coisa e quer fazer e tudo outro dia. Ah, eu não sei o que lá e tá. Não, o patrimônio de Jesus é a firmeza e a estabilidade.
E quanto mais você se aproxima dele, mais você se torna ele. Como se aproximar dele, gente, é ouvindo as verdades, é colocando elas em prática, é conhecendo ele. Ele é a palavra, o verbo, a verdade, que se manifesta na nossa alma. E a gente vai se tornando outro ele através do conhecimento dele. Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente se aprofunda nesse mar desses conhecimentos, mais nos tornamos como ele. E ele é estável e firme. Não fica hora faz, hora não faz. Ele é firme. E a gente se torna outro ele. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Confiança, a escada para subir a divindade. Esta manhã recebi a comunhão e encontrei Jesus. Estava também a mãe rainha, e ó maravilha, vi a mãe e vi o coração dela transformado em Jesus menino. Olhava para o filho e via no coração do menino a mãe. Enquanto estava nisto, lembrei-me que hoje é a Epifania, e eu, a exemplo dos santos magos, devia oferecer alguma coisa ao menino Jesus. Mas via que não tinha nada para lhe dar. Então, vendo minha miséria, vendo-me o pensamento de oferecer-lhe por mirra, meu corpo com todos os sofrimentos dos 12 anos que estive em cama, disposta a sofrer e a estar em cama, disposta a sofrer e a estar todo o tempo que ele quisesse, por ouro, a pena que sinto quando me priva de sua presença, que é a coisa mais penosa e dolorosa para mim. Por incenso minhas pobres orações unidas às da Rainha Mãe, a fim de que fossem mais aceitáveis ao menino Jesus. Então fiz a oferta com toda a confiança de que o menino aceitaria tudo. Parecia que Jesus com muito gosto aceitava minhas pobres ofertas, mas o que mais lhe agradava era a confiança com a qual os tinha oferecido. Olha que interessante. Não era nem o que ela estava rezando ou oferecendo, mas era a confiança que ela estava tendo. Olha que interessante, né? Então, aí Jesus vai falar. A confiança tem dois braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir a minha divindade. Com o ouro se abraça... Desculpa. Com o outro se abraça a divindade e a torrente toma as graças celestiais. Interessante, né? Você se apoia na redenção, no mistério, entendendo o que Jesus fez por você e tomando posse, né? Você não pode ficar assim naquele aniquilamento de eu sou um pecador e ficar só nisso, e não tomar posse do que Jesus fez, né? De salvação, né? Que ele trouxe de graça. Então você se aproxima da humanidade de Jesus, mas isso é um braço. Você não fica só apoiada na humanidade dele, porque sem Jesus você não pode nada, né? Porque você tem que entender que tudo é mérito dele, é graça dele, mas você tem que entender que o que ele fez ficou suspenso nele para você receber. E você toma posse do que ele fez na humanidade. Então você toma posse da salvação, da graça, dos méritos, né? Das virtudes dele, enfim, da vida dele. Mas aí tem o outro braço, que ele vai falar que é o da divindade. Eu acho interessante demais esse trecho, né? Nesse ponto aqui, porque não é assim quando Jesus nele deu a vida por nós e deixou para você assim, um apoio nele assim. Daí só simplesmente a pessoa buscar da imitação da vida dele humana, né? Que é o único apoio que a criatura pode tentar ali é na virtude se assemelhar a Jesus. E ali ela confia assim ao máximo, né? Que eu posso. Que é o que Jesus está dizendo para mim na redenção, né? Que ele quer essa entrega minha de tomar posse da salvação. E a pessoa já acha que isso é uma grande coisa, né? Que tem que ter uma confiança muito grande para já aceitar, né? Para confiar aqui na salvação. Você vê que até isso, muitas das vezes, falta confiança nas pessoas, né? Elas ficam ainda com aquela incerteza, né? Será que eu tô salva mesmo? Será que eu vou pro céu? Mesmo elas vivendo para Deus, falando que dando testemunho, você vê até padres, né? Assim, todo desconfiado, né? Sem aquela confiança. Eles rezam muito, mas justamente por terem muito medo, né? Eles rezam muito, mas às vezes não é aquela oração fruto de uma confiança. Como eles desconfiam muito, aí eles rezam muito. Muitas orações vocal por muito medo que eles têm, né? Então, por isso eles rezam muito e fazem muitas coisas às vezes,
Não por uma certeza muito grande, mas às vezes por um medo muito grande, né? E tem mais o medo que move às vezes muitas almas. Isso para Jesus é a desconfiança é você tipo é pior do que você lançar pegar todo o sofrimento de Jesus e multiplicar por 1000. A desconfiança de uma alma é muito maior. A desconfiança porque é a semente do pecado original que Jesus veio justamente redimir, né? Essa desconfiança de Deus, do amor de Deus, né? Então, mesmo assim, a pessoa ainda não, mesmo se servindo da humanidade, né, de buscar ali a redenção, você vê que a pessoa não tem, às vezes, aquela confiança. E a pessoa acha que é só isso também, né? É só ser salvo, é buscar o céu. Eu posso imitar um pouco Jesus, mas a divindade é você se tornar outro Cristo, que é esse outro braço que ele está dizendo aqui. Que ele não veio só nos redimir para abrir, dar os braços para que a gente possa tomar posse da humanidade de Cristo, mas para que a gente possa tomar posse da divindade. E aí é muito mais forte, né? Porque você tem que abraçar o plano original, né? Que você se tornar outro como ele, né? Outro Jesus. E viver o que ele viveu. Não é só imitar mais ou menos o que você vê externamente da vida de Jesus, mas é você viver como ele viveu e crer que a sua vida se torna a vida dele, que você se torna divino. Você assumir ser uma pessoa divina, né? A tomar posse da divindade, do que Jesus foi. E aí muitas às vezes não aceita, acham um absurdo, porque não tem confiança, né, nesse ponto. Além da dificuldade já de se aproximar de Jesus e acreditar no amor dele, ainda aproxima com muito escrúpulo, né? Você vê que as almas têm muito escrúpulo. Ainda por cima, imagina quando vem ouvir o que nós estamos falando aqui, aí que eles ficam mais chocados. Tem pessoas ainda católicas que não têm capacidade de ouvir o que a gente está falando aqui, né? Pela dificuldade ainda de assumir as coisas, às vezes aquele próprio sentimento, assim, de que não, se eu amo a Deus, né, eu quero a Deus, então não tem por que ter medo, né, de que eu não vou ser acolhido no céu. A pessoa às vezes nem atreve a falar isso, né, igual onde eu estava vendo um programa do professor Felipe aqui, não tem tempo isso. Aí estava falando sobre purgatório e tudo, aí ele perguntou para a plateia, né, alguém aqui arriscaria dizer que vai para o céu? Ele perguntou assim para as pessoas. Aí só um homem levantou a mão, né? Aí falou assim: o quê? Você admite que vai direto pro céu? Aí o homem levantou a mão e levantou a outra mão. Aí ele fez meio que ridicularizou aquele homem, né? Porque ele falou assim: eu não me atrevo a fazer uma coisa dessa. E ele achou que aquilo era humildade, ele dizer isso, né? Ele falou assim: eu abaixaria uma mão e a outra. E o homem continuou com as mãos erguidas, foi o único na plateia. E ele colocou aquilo como se fosse assim, né? Nossa, subiu num pedestal muito grande esse homem, né? Aí falou: eu abaixo minhas duas mãos. E ficou assim, como se ele fosse humilde, né? Eu achei aquilo feio. Eu não achei bonito, não, aquela atitude, não. Eu não fiquei aplaudindo ele, não. Eu achei mais bonito o cara que levantou a mão, sinceramente. Entendeu? Porque só Deus sabe o que tá no coração daquela pessoa que levantou a mão. Sabe? Hoje em dia, você declarar isso, às vezes até diante das pessoas católicas, que deveriam ser as que mais acreditam no céu, às vezes é difícil, né? Porque elas lá no fundo têm sempre aquela insegurança. Porque é a vontade humana, gente. A vontade humana sempre deixa essa insegurança mesmo. A santidade humana sempre tem inseguranças demais, né? Então não é só assumir a salvação aqui, tá falando muito, você vai subir com esse braço, eu dei os meios para você se subir a mim, para depois você ascender mais ainda a divindade e abraçar a divindade. Então Jesus quer ser abraçado por inteiro, no que ele é na sua humanidade e divindade, quer abraçar o plano, né? Você se configurar tanto a Jesus e se tornar o próprio vivendo a mesma vontade que ele viveu. Aí fala, e a torrente toma as graças celestiais, assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Quando a alma confia, está segura de obter o que pede. Eu me faço atar os braços e faço fazer o que quer. E faço penetrar até dentro do meu coração e por si mesmo lhe faço tomar o que me pediu. Então, até para receber a sua Jesus, você tem que ter confiança, porque se você vai já meditar falando, ai, que trecho complicado, né? Você já aproxima com aquele medo, né? Você não tem assim, aquele abandono, você vai ler, mas você fica tão tenso já de não conseguir, né? Você já fica tão ali se limitado, seja no tempo, né? Ai, não posso demorar demais aqui, né? Ai, meu Deus do céu, tem que tomar cuidado para não exceder o tempo. Sei lá, tempo te preocupa, te preocupa algumas coisas que escritas, né? Textos, né? Alguma coisa, se eu não souber explicar isso, você já chega assim, tão assim, sabe? Você não toma posse que Jesus vai assumir sua boca, seus pensamentos, né? E você já fica todo desconfiado de que não pode te revelar o coração dele, né? Você não tem aquela confiança de que ele pode te mostrar mais. Aí é complicado mesmo. Porque você já tá desconfiada, aí você fica fechada, você fica. Não tem como Jesus realmente te usar, porque é um empecilho para ele, porque você
Não confia, porque aí você pode vir um pensamento e você não falar. Você fica assim, tem que ser muito racional para você, né? Tem que ser muito claro. Aí eu não vou soltar essa luz que tá falando que não, sei lá se é luz, o que que é. Vai que é besteira, né? Aí você fica se limitando, né? Então ele vê assim que você não confia de abrir e falar tudo o que ele pôr na sua mente. Você não é uma pessoa que vai falar tudo o que ele pôr na mente, não vai deixar a mente livre, né? É muito importante deixar a mente livre, né? Não ficar assim. A gente, quando vem falar, nem sabe o que vai falar. O Espírito Santo quer liberdade, mas ele só pode agir em quem confia, né? O Espírito Santo, ele é muito puro, ele é muito assim. Como que eu posso falar? Ele tem uma certa. Você pode espantar ele fácil, vamos dizer assim, se ele encontra o seu coração fechado. O Espírito Santo, ele é muito dócil. Mas a pessoa tem que ser dócil também. Se a pessoa não é dócil, aí não tem como, porque ele é uma brisa suave, ele não é confusão. Ele não é medo, ele não é dúvida, né? Ele é a brisa suave, ele não é aquela coisa estrondosa. E às vezes você acha que tem que ser estrondosa demais, você tem que saber falar muito perfeito para falar. E o Espírito Santo não é assim. É quando você é mais nada, do nada, do zero à esquerda, do nada, que mais ele pode te usar, né? Porque você não está seguro de si mesmo. A confiança não é a segurança de si mesmo, é uma segurança de Deus, mas ao mesmo tempo uma segurança do que você é em Deus. Peraí. Porque você não tem que na hora pensar em você. Porque o que pode acontecer na cabeça das pessoas é ela ouvir a vontade humana que sempre vai dizer que ela não é digna, né? De falar, que vai sempre lembrar ela das misérias dela, né? E tudo. E que vai dar aquela sensação de que a própria Jesus está jogando na cara dela. Você ir falando do livro do céu, sem vergonha, né? Tipo assim, né? Eu sei aí, né? Eu sei, eu te conheço. Você tem que calar essa voz besta. Que às vezes você tá com situações, problemas, e você acha assim que aquele problema é um empecilho para você falar, né? Aí você fica. Se você ficar esperando ser alguma coisa em si mesmo, você tá ferrado, né? Não existe isso. Não existe isso. Então você tem que calar essa voz e você também tem que tomar posse do que você é em Deus. Em mim mesma, eu sou um poço de miséria. Mas o que que eu sou chamada a ser em Deus? Então eu tenho que abraçar esses braços que está falando aqui da humanidade e da divindade. Assumir aquilo que você é em Deus e você é instrumento dele. Em Deus você é chamada a ser habitação dele. Então você tem que assumir o plano. Você tem que assumir o plano e entender que até da sua miséria, da sua pequenez, ele vai utilizar. Então você não tem que ficar esperando uma perfeição para poder ir ali confiar em Deus. Quando eu me sentir que eu estou muito maravilhosa para falar na live, eu vou falar na live. Quando eu sentir que eu tô muito maravilhosa para comentar do trecho, eu vou comentar. Quando eu acordar hoje e sentir que eu só acertei, não errei nada. Não existe isso. Não existe isso. Entendeu? Então, assim, você tem que assumir mesmo a divindade, o plano, né? Então, e essa confiança você tem que revestir de Deus. Então, quando você vem, você tem que vir revestido de Deus e acreditar que Ele pode te usar. Você não pode temer isso, sabe? Você não pode temer ser usado por Deus. Tem pessoas que às vezes temem ser usado por Deus também. Que às vezes o problema é esse, né? Às vezes a pessoa, ela teme. Ela também teme. Ela teme pegar uma coisa e fazer uma coisa nova, né? Tipo, vou começar um vídeo, né? Vou começar uma série, sei lá. Sempre quis pegar temas do livro do céu e começar uma série. Ver a inspiração, mas você não acredita, né? Ah, não, esperar a Aline. Quando a Aline fizer, eu escuto. Aí eu comento que ela... Tem a ver com o meu sonho, que eu compartilhei lá no outro grupo, que eu não vou repetir, que eu já falei lá. Né? A gente fica assim, esperando dela, né? Ai, esperar, tô doida que a Aline volta pra escola lá, na escola. Ai, deixa eu esperar mais um vídeo fresquinho, chegando o forno pra noite, cheio de luzes, pra nós falar. Aí a gente não confia, que nós tomamos posse do que a Aline em Deus é, né? A gente toma posse assim, não, eu sei que Deus fala pela boca dela, isso eu não duvido. Tá, mas Jesus fica ofendido, fala assim, mas e você, criatura? E você? E você aí que tá só ouvindo? O Jesus que reina nela não reina em você? São Jesus diferentes, um Jesus mais fraco que o outro? Peraí, é o mesmo Cristo, né? É o mesmo, né? Então, assim, você vai ficar esperando? Você não vai tomar posse e começar a produzir também? E confiar que você pode ir lá fazer um vídeo na cara e na coragem e confiar? Ah, mas aí você fica, mas se não conseguir travar, travou? Amém também. Amém, né? Não é expectativas, mas confia, porque às vezes ele quer isso mesmo, né? Ele quer ver se você realmente confia nele, faça chuva, faça sol, né? Então é muito importante isso, né? Às vezes então falta essa confiança de assumir ser divino também. Às vezes você acredita que o outro é. Você acredita que Deus fala no outro, mas você não toma posse dessa presença em você, né? Você não toma posse, né? Você não deixa, né? Não confia verdadeiramente, né? Não se entrega. Então aquele sonho é revelador, né? Para todos nós, né?
Fica só esperando da Aline, né? Fica esperando só da Aline para produzir as coisas, né? Ela conhece o coração de Jesus, nós não. Jesus só vai mostrar o coração dele para ela. Claro, ela acredita. Como é que vai contar para nós se a gente não acreditar? Se ele ouvir ficar. Já pensou se ele contar algo do coração dele e a gente guardar as luzes? É óbvio que ele vai fazer isso, né? Ele vai falar para quem vai falar. É porque ela fala, olha. É porque ela anuncia. É porque ela não guarda, ela já fala, não pensa duas vezes, né? Já tá lá falando o que Jesus tá falando, né? E para quem é para isso, quem vai falar mesmo, hein? Ele não vai falar. As luzes não é para ficar enterrado dentro da gente, né? Jesus não veio contar o coração dele, não é para ter uma conversa com você, não. É para você revelar, né? É para você ser a porta-voz, né? É muito importante, né?